Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Evandro Cini e esse é o Item Mais da CNN. A Finlândia e a Suécia formalizaram nesta semana a intenção de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Os dois países, que historicamente eram conhecidos por uma posição militar neutra, são hoje as únicas nações nórdicas fora da OTAN. E são também países localizados geograficamente próximos à Rússia. A Finlândia tem uma fronteira de 1.300 quilômetros com o território russo. O movimento de adesão das duas nações à OTAN é apontado como um dos principais desdobramentos geopolíticos da guerra na Ucrânia até o momento. Esses dois países mantiveram por muito tempo a opção de não se vincular à OTAN, principalmente por conta de três principais elementos. Primeiro, a opinião pública nesses dois países, que era razoavelmente reticente, razoavelmente contrária à opção de entrar na OTAN. Segundo, as lideranças desses dois países, que percebiam a neutralidade como uma ferramenta razoavelmente útil para manter o equilíbrio regional na Europa e evitar uma escalada de tensões, no norte da Europa e na Europa como um todo. E, em terceiro lugar, de que, principalmente no caso da Finlândia, havia um consenso sobre a manutenção de uma relação funcional com a Rússia. Só que esses pontos passam a ser postos em questionamentos em momentos de ofensiva da Rússia na Europa, como no caso da Crimeia, em 2014, e agora de forma mais substantiva no caso da Ucrânia. A aproximação entre a Ucrânia e a OTAN foi um dos principais motivos alegados pela Rússia para o início da invasão ao país vizinho. Agora, o anúncio dos representantes da Finlândia e da Suécia também provocou uma reação imediata dos russos. O presidente russo, Vladimir Putin, ele afirmou que a Rússia não tem nada contra a Suécia nem contra a Finlândia, mas que se houver um aumento da atividade militar da aliança nos territórios desses dois países nórdicos, isso vai exigir uma resposta à altura de Moscou. O vice-chanceler da Rússia havia dado uma declaração ainda mais agressiva. Ele disse que Suécia e Finlândia não poderiam ter a ilusão de que a Rússia simplesmente vai aceitar a entrada desses países na aliança militar. Ele afirmou que isso seria um erro e que teria consequências de longo alcance. Mas o processo de entrada de novos membros na OTAN não é tão simples. Embora o secretário-geral da organização e o representante norte-americano tenham manifestado confiança de que os países nórdicos serão incorporados ao grupo, a decisão precisa de consenso entre os membros. Para que novos países entrem na OTAN, os 30 atuais países membros precisam aprovar essas entradas, esses novos países. O presidente da Turquia, o Erdogan, falou que não vê com bons olhos uma possível entrada da Finlândia e da Suécia, porque, segundo ele, esses países abrigam organizações terroristas do Kurdistão que buscam um Estado independente da Turquia. Agora, a Casa Branca disse que está conversando com o presidente da Turquia para tentar entender melhor essa fala. As autoridades da Suécia também disseram que vão conversar com as autoridades da Turquia sobre isso. E é importante só destacar, para terminar, que o presidente Erdogan e o Putin têm uma linha muito parecida, se aproximam em determinados assuntos, apesar da Turquia ser membro da OTAN. Para entender melhor o papel internacional da OTAN, essa organização criada no início do período da Guerra Fria e que 73 anos depois ainda é motivo de disputa, neste bloco eu converso com Maurício Santoro, cientista político e professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Bem-vindo, professor. É um prazer falar contigo. Olá, Evandro. Como vai? Tudo bem por aqui também. Vou começar perguntando então, professor, qual é a função da OTAN hoje e como essa organização se desenvolveu ao longo das últimas décadas, baseada em quais interesses também? Bom, a OTAN foi criada em 1949 como uma aliança militar contra a União Soviética. Naquele momento, a União Soviética estava no auge do seu poder. Ela tinha derrotado a Alemanha nazista, tinha ocupado metade da Europa e era, ao lado dos Estados Unidos, a grande superpotência que dominava a política internacional daquele momento. Bom, a União Soviética acabou em 1991. Ela se fragmentou em 15 países diferentes, das quais a Rússia e a Ucrânia são os maiores. Mas, sendo assim, por que a OTAN continuou? Por que essa aliança contra a União Soviética não desapareceu do mapa junto com aquela sua adversária? Existem algumas respostas para isso. A primeira delas é porque, para muitos países europeus, para os próprios Estados Unidos também, a Rússia permanecia como uma fonte de preocupação. Uma outra razão é porque a OTAN permitiu à Europa construir uma política de defesa unificada, que juntasse, por exemplo,
exemplo, a Alemanha. Então era uma garantia de que a Alemanha não iria mais tomar decisões sozinhas que poderiam colocar em risco toda a segurança da Europa, como tinha acontecido no passado, nas duas guerras mundiais. E a permanência da OTAN também era uma garantia de que os Estados Unidos continuariam envolvidos na defesa e proteção da Europa. Então essas três razões, de alguma maneira, explicam por que a OTAN continua a existir e também, na realidade, por que ela se expandiu, uma vez que ela é maior hoje do que ela era 30 anos atrás, quando acabou a Guerra Fria e a União Soviética entrou em colapso. Professor, uma curiosidade, essa vontade de dominar a Alemanha, entre aspas, seria justamente por conta do poderio de guerra que o país sempre manteve? Exato. Qual é o problema da Alemanha para o resto da Europa? Ela é o maior país europeu em termos do tamanho da sua economia e em termos também da sua população. Então a capacidade dela de transformar esse poder econômico, essa capacidade industrial, científica e tecnológica em força militar é enorme. E quando ela fez isso, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ela colocou em risco toda a segurança da Europa. É uma das razões que levam aqueles dois grandes conflitos. E com a OTAN, a Alemanha fica, digamos assim, controlada. Ela passa a fazer parte de uma aliança, ela passa a ter ali uma série de obrigações com relação aos outros países europeus, e o poder militar que a Alemanha tem hoje é muito abaixo daquele que ela é capaz de ter, se assim o desejar. Se ela quiser, ela pode expandir muito esses gastos militares e ter um exército muito maior e muito mais poderoso do que aquele que ela tem hoje em dia. Em grande medida, ela não fez isso exatamente por causa da OTAN e de como essa aliança significa para todos os países europeus, para a Turquia, para os Estados Unidos, uma garantia de segurança coletiva. Professor, o senhor mencionou que a OTAN ela foi se expandindo ao longo dos anos e rumando muito ali para países do leste europeu, o que tanto incomoda a Rússia. Agora, o que eu quero saber é por que, depois de anos de neutralidade, Finlândia e Suécia também decidem agora buscar uma entrada na OTAN. Vamos ver o que significa essa expansão da OTAN. Num primeiro momento, nos anos 90, nos anos 2000, a OTAN se expandiu para os países da Europa Oriental, que antigamente eram parte daquela zona de influência da União Soviética, com países como a Polônia, como a República Tcheca, como a Hungria, e passou também a crescer para alguns territórios que tinham sido parte da própria União Soviética, como os países bálticos, a Letônia, a Lituânia e a Estônia. Então, isso significou ali uma pressão política e militar maior sobre a Rússia do que aquela pressão que havia existido na Guerra Fria contra a União Soviética, porque a Rússia é um país mais frágil, com menos poder internacional do que a União Soviética teve no seu auge. E o que representa agora esse novo momento de expansão, essa possibilidade, né, de que a Suécia e a Finlândia se juntem à OTAN? São dois países que vêm de uma longa história de neutralidade. No caso da Suécia, desde as guerras napoleônicas, no caso da Finlândia, desde a Segunda Guerra Mundial. São países pequenos, prósperos, que acharam que a melhor maneira que eles tinham para lidar com questões militares era não se envolver em nenhum tipo de aliança, não se envolver em nenhuma disputa envolvendo segurança internacional. Isso mudou com a invasão que a Rússia promoveu na Ucrânia. Quer dizer, a partir desse momento, esses países passaram a acreditar que a Rússia colocava também uma ameaça para eles próprios. E, de fato, eles têm também a sua longa história de guerras contra a Rússia, né? Tanto num passado mais remoto, do século XVIII, do século XIX, quanto até um passado mais recente, no caso da Finlândia, da Segunda Guerra Mundial. Então, é o medo dessa Rússia autoritária, expansionista, tentando resolver seus problemas políticos pela via militar, que levam esses dois países a solicitar o ingresso na OTAN, rompendo uma longa tradição diplomática. E quais seriam esses problemas políticos que a Rússia quer resolver de forma militar, professor? O grande problema político que a Rússia enfrenta desde o colapso da União Soviética é a perda da sua influência tradicional, a perda do seu poderio político, econômico numa escala global, ou pelo menos ali do seu exterior próximo. Então, muitos desses territórios que hoje estão nas manchetes por causa da guerra da Ucrânia tinham sido parte da Rússia desde o século XVIII, às vezes desde o século XVII. Eram territórios que compunham aquele antigo Império Russo dos czares e que depois passaram a ser, na União Soviética, parte da República Soviética da Ucrânia. Uma tentativa ali de ter um pouco mais de autonomia local da maneira como aquele antigo
antigo império era administrado. Essas influências foram se perdendo ao longo dos últimos 30 anos. Por exemplo, os países bálticos, que eram parte da União Soviética, eles têm uma história muito mais ligada à Europa, pelo comércio, pela economia, pela cultura. Eles entraram para a União Europeia, eles entraram para a OTAN. E alguns outros países, como a Ucrânia, como a Geórgia, no Cáucaso, são áreas muito importantes para os russos, do ponto de vista da sua segurança estratégica, mas são áreas que, numa perspectiva econômica e política, têm um movimento pendular. Ora, eles estão mais próximos da Rússia, ora, eles estão mais próximos da União Europeia e dos Estados Unidos. E na Ucrânia, esse pêndulo foi particularmente poderoso. E de 2014 para cá, nesses últimos 7, 8 anos, esse pêndulo se voltou muito para a Europa. A Ucrânia passou a se tornar um país cada vez mais voltado para o Ocidente, pleiteando o ingresso nessas organizações ocidentais e com muitos conflitos com a Rússia. Então isso começou ali em 2014 com a intervenção militar russa no leste da Ucrânia, estimulando ali os grupos separatistas, e com a anexação russa da Crimeia, que é um pedaço do território ucraniano muito importante do ponto de vista militar, porque a partir dele, ele é uma península, se domina todo o Mar Negro e é uma das poucas áreas onde a Rússia tem de fato um acesso a portos em todas as épocas do ano, sem correr o risco ali desses portos ficarem congelados e paralisados no inverno. Professor, só para a gente finalizar, o senhor acredita que, mesmo diante de todas essas situações que nós colocamos aqui, que nós debatemos, há a possibilidade de fato de Suécia e Finlândia serem aceitas na OTAN? Porque a gente sabe que não é um processo tão fácil assim, Não é só se candidatar e entrar. Há uma análise bastante intensa, critérios que devam ser preenchidos e, principalmente, uma aceitação de países. E a gente já viu Turquia dizendo que não aceitaria. Em circunstâncias normais, um processo de adesão à OTAN pode levar até 10 anos. Isso aconteceu, por exemplo, com alguns dos países da Europa Oriental. Mas nas circunstâncias atuais, o mais provável é que a Finlândia e a Suécia entrem de maneira muito rápida para a OTAN. São países já muito ricos, muito desenvolvidos, cujo armamento e treinamento militar já são muito semelhantes ao padrão da OTAN. Então é muito mais fácil fazer todo esse processo de adaptação. E, em particular, no caso da Finlândia, é um país que acrescenta muito à OTAN da perspectiva do poder militar, porque ela tem uma fronteira muito grande com a Rússia e ela está muito próxima da cidade de São Petersburgo, que é a segunda maior cidade da Rússia. Então, quer dizer, a OTAN tem todos os incentivos para fazer com que esse processo de adesão seja rápido. Claro que vai haver ali oposição de muitos membros da aliança, particularmente da Turquia, que tem uma posição mais complexa com relação à Rússia, uma proximidade diplomática maior, mas as pressões dos Estados Unidos, da Alemanha e de outros países europeus para o ingresso da Finlândia e da Suécia vai ser enorme. Então, o provável realmente é que seja um desfecho bastante rápido para toda essa situação. Professor Maurício Santoro, que é cientista político e também professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, muito obrigado por esse bate-papo. Foi um prazer discutir mais uma vez com o senhor sobre essa tensão que a gente acompanha aí há meses envolvendo a Ucrânia e os países do leste europeu, além, claro, da União Europeia e dos próprios Estados Unidos. O prazer foi meu, Evandro. Sempre muito bom conversar com você. Até a próxima. Até a próxima. Como você percebeu, o professor Maurício Santoro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, acabou de nos explicar sobre a fundação da OTAN. Mas eu quero trazer em números essa expansão. Como mencionamos, ela foi fundada em 1949, com 12 países membros originalmente, e passou por um processo de expansão a partir do final do século XX. 14 novos membros foram admitidos desde 1999, todos do leste europeu. O movimento em direção à região foi uma das justificativas para a invasão russa à Ucrânia, mas ele não incomoda apenas os russos. Antes do início do conflito, aliados de Putin também manifestaram insatisfação com o aumento da influência da organização no leste europeu. O mais importante aliado, a China. Vladimir Putin e Xi Jinping se encontraram hoje em Pequim, na China. Os presidentes russo e chinês se posicionaram contra o avanço da OTAN na Europa. Principal justificativa, de Putin para concentrar tropas na fronteira com a Ucrânia. Agora, com a decisão da Finlândia e da Suécia de ingressar no bloco, outros obstáculos à ampliação da OTAN vieram à tona, como a rejeição que a Turquia manifestou à entrada dos dois países na entidade. Neste segundo bloco, vamos falar sobre as consequências geopolíticas da expansão da OTAN. E para isso, convidamos Carlos Gustavo Poggio, PhD em Relações Internacionais e professor da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado.
Professor, seja muito bem-vindo ao Item Mais, é um prazer falar contigo. Olá, Evandro, tudo bem? Prazer estar de volta, falar com você, com quem nos ouve aí. Vamos começar então com as ameaças que Vladimir Putin tem feito, tanto à Finlândia quanto à Suécia. Como que o senhor vê essas ameaças? Elas de fato podem se tornar práticas ou é algo apenas para aumentar a tensão e impedir que esses países façam parte da aliança? Olha, Evandro, para mim está claro que é uma questão do ponto de vista retórico. O Putin, cabe a ele, evidentemente, é esperado que ele sinalize que não ficaria satisfeito com a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. E para ele é um grande problema, né? Entrar a Finlândia e a Suécia na OTAN, nós estamos falando de dois países que estão localizados na região do Mar do Norte, o Mar Ártico, também o Mar Báltico, que são regiões estrategicamente importantes para a Rússia e que agora passaria a ter uma presença bastante forte da OTAN, compartilhamento de inteligência com esses países, e, portanto, é algo que afeta diretamente os interesses russos. É talvez a pior coisa que aconteceu para a Rússia em todas as ondas de integração da OTAN, né? Finlândia e Suécia são dois países bastante importantes, muito mais importantes do que outros recentes que entraram, como Albânia, Croácia, Macedônia, né? São países bastante relevantes. Então, é evidente que ele vai expressar o seu descontentamento. Agora, para além disso, há muito pouco que ele pode fazer. E o que a gente já está observando é uma adequação no discurso, tanto do Putin quanto do seu ministro das Relações Exteriores, que passam a dizer que não faz tanta diferença, que não é um grande problema. Ou seja, houve uma percepção de que se eles continuarem fazendo essas ameaças e não cumprirem, como não vão cumprir, não interessa para a Rússia, que está se afundando numa guerra contra a Ucrânia, se enfiar em outra guerra envolvendo países muito mais bem preparados do que a Ucrânia, que é o caso da Finlândia e da Suécia, começar alguma guerra. Então ele já está ajustando a retórica para dizer que não é um grande problema, para dizer que a Rússia não se sente muito afetada, o que deixa claro que nós não devemos esperar nenhum tipo de ação em breve, pelo menos do ponto de vista militar. E professor, quais são esses interesses russos que o senhor menciona e por que eles seriam ameaçados com a aproximação da OTAN também nesses dois países que ainda não fazem parte dela? Se a gente considerar hoje todos os países que fazem fronteira com a Rússia, que são membros da OTAN, nós temos cerca de 1.000 quilômetros de fronteira. Só a fronteira da Finlândia com a Rússia é 1.300 quilômetros. Então aqui a gente já estaria mais do que dobrando a quantidade de fronteira que a OTAN faz com a Rússia. Isso comprovando a tragédia política e geopolítica que foi do ponto de vista da Rússia esta guerra. Se Vladimir Putin tinha alguma intenção de enfraquecer a OTAN, o seu comportamento agressivo tende a fazer exatamente o oposto. A OTAN vai se fortalecer tanto em termos de tropas, em termos das bases já existentes, quanto em termos de, eventualmente, acrescentar novos membros, né? E aí nós estamos falando de uma região que é estrategicamente importante para a Rússia, que é o Ártico, por um lado, e o Mar Báltico, de outro lado. E são regiões em que Finlândia e Suécia têm entrada. E, portanto, uma vez que eles fazem parte da OTAN, a OTAN também estaria presente. Isso dificulta muito a movimentação de frotas navais russas naquela região. Então, só por isso já afeta bastante os interesses russos. Além do que, Suécia e Finlândia são dois países tecnologicamente avançados, são líderes em provedores de 5G, por exemplo, e isso pode ser importante em questões cibernéticas, que é um outro aspecto importante da guerra moderna. E nós sabemos também que não é tão simples assim entrar na OTAN, né? O país não vai lá e diz, olha, eu quero fazer parte da aliança, coloca o meu nome aí. Não é tão simples, né, professor? E também, além de toda a questão burocrática para se fazer parte, de toda a análise dos membros, temos aí um país, que é a Turquia, que já declarou que não concorda com a entrada nem de Suécia, nem de Finlândia na OTAN. O que está por trás dessa fala da Turquia, dessa atitude, dessa decisão já mencionada por ela? De fato, não é simples a entrada, né? Os estados eles têm que primeiro sinalizar o seu interesse, aplicar para que seja isso discutido entre os membros da OTAN, e essa discussão tem que ser aceita por unanimidade, né? São 30 membros, todos os 30 membros devem concordar com a adesão de novos membros, né? Então, se houver algum estado que coloque problemas e que diga que não vai aprovar, não tem como entrar. É uma questão que precisa ser feita por consenso. No caso da Turquia, a Turquia sempre foi um membro um pouco, ainda mais nos últimos anos, um pouco estranho dentro da OTAN, porque a OTAN se vê como uma aliança entre países democráticos. E a Turquia, nos últimos anos, mesma coisa a gente tem visto com Polônia e Hungria, mas a Turquia já há algum tempo tem se tornado cada vez menos democrática por ações do Erdogan. E a Turquia tem um conjunto de interesses um pouco distintos. A Turquia quer manter uma proximidade com a Rússia, então, por um lado, pode ser
que interessa para a Turquia tem uma relação muito forte com a Rússia, então interessa sinalizar um pouco para a Rússia que a Turquia não vai deixar isso de forma fácil. Por outro lado, há questões regionais, né? A Turquia alega que Finlândia e Suécia dão apoio a grupos curdos, né? Que são também grupos separatistas dentro da Turquia, que o Erdogan e alguns turcos classificam como terroristas. Então temos aí um jogo aí político que vai levar para que, se Finlândia e Suécia forem entrar na OTAN, a Turquia vai precisar ser convencida. Possivelmente teremos algum tipo de conversa, diplomacia por baixo dos panos, enfim, coisas que a gente não vai poder observar atentamente, mas a Turquia deve sofrer uma pressão para não se colocar como o Estado que vai vetar a entrada de Finlândia e Suécia. Eu não acredito que, ao fim e ao cabo, a Turquia acabe de fato vetando. Ela vai criar uma outra dificuldade, sinalizar para a Rússia que criou essa dificuldade, mas depois não creio que vá colocar maiores obstáculos. Professor, pelo que o senhor tem dito, a gente tem visto muito embate retórico, muito embate na fala e poucas questões práticas. Bom, depois de tudo isso que o senhor mencionou, de tudo isso que o senhor nos explicou, como que o senhor avalia esse conflito que acontece na Ucrânia? O senhor acredita que esse seria o primeiro passo para uma tensão que possa se estender para outras fronteiras, ou é algo que vai permanecer de fato em território ucraniano com ataques russos de fato e não apenas falas e ameaças? Esse conflito ele já é decisivo, é algo que nós vamos sentir as repercussões pelos próximos 10, 20, 30 anos. É um marco. Por que é um marco? Não apenas um marco pela guerra em si, mas pelos seus efeitos, né? Já está havendo, estamos aqui discutindo a adesão de Suécia e Finlândia na OTAN. Isso é histórico, né? Não dá para a gente não exagerar a importância desse fato. São países abrindo mão de décadas e séculos, às vezes, em alguns casos, de neutralidade, de não alinhamento militar, mudança de percepção de alguns partidos, como o Partido Social Democrata Sueco, que sempre foi contrário a alianças militares e agora muda de ideia. Então, o que está acontecendo é um realinhamento da arquitetura de segurança europeia, uma mudança bastante significativa. É um impacto que tem paralelos com o que aconteceu no 11 de setembro. Ou seja, o problema do 11 de setembro não foram as torres terem caído, né? As torres foram reconstruídas, colocou lá uma outra torre no lugar. O problema foi o que isso mudou em termos de percepção de segurança da grande potência que são os Estados Unidos. Agora nós temos uma mudança de percepção de segurança dos europeus, uma mudança muito clara que vai ter consequências em termos de maior investimento em capacidade militar dos europeus, fortalecimento da OTAN e um processo de tensão entre Ocidente e Oriente que deve durar por algum tempo. A questão aqui vai ser também a gente observar que o pano de fundo disso tudo é a grande disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. Essa é uma questão mais importante até que essa questão da Ucrânia. Mas esta invasão do Putin à Ucrânia teve como impacto um efeito de deixar o Ocidente mais unido, né? Uma união maior do Ocidente, porque na medida que você tem um inimigo externo, os aliados tendem a se unir. E a questão vai ser como é que a China vai agir perante essa situação. Tem, por enquanto, tomado uma atitude um pouco de fora, mas em algum momento, se a coisa ficar muito feia para a Rússia e a China não ajudar, isso já terá sido uma escolha, né? Então a China também não quer antagonizar muito os europeus. Então nós estamos vendo um rearranjo aí geopolítico nos nossos olhos, coisa que não acontece todo dia. Então, portanto, é sim uma mudança que vai permanecer, cujos desenhos estão ainda sendo feitos agora, mas certamente é algo que nós estamos entrando numa nova era das relações internacionais. Carlos Gustavo Poggio, PhD em Relações Internacionais e professor da FAAP, muito obrigado por sua participação, pelo bate-papo conosco hoje. Até a próxima. Obrigado, Evandro. Prazer conversar com você e com os ouvintes. Até a próxima. Este episódio do Item Mais, que falou sobre a expansão da OTAN no leste europeu e sobre possíveis conflitos com a Rússia diante desse movimento, vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Este podcast foi apresentado por mim, Evandro Cini, e produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral da Paula Weinberg e do Felipe Gomes. Coordenação de produto da Verônica Schneider. E a coordenação editorial é do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.